Vamos falar sobre quadrinhos, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar, na verdade, sobre uma notícia importante que saiu essa semana envolvendo a coleção DC Compact, lá dos Estados Unidos, que aqui é conhecido como DC de bolso, lançado pela editora Panini Comics. Se eventualmente você não conhece, é uma linha que então republica histórias conhecidas da DC no formato menor, que é o famoso, entre aspas, formatinho. Não é bem um formatinho, tal qual a gente conhecia lá da editora Abril, mas ele traz ali um formato um pouco menor envolvendo histórias famosas. Aqui no Brasil já saíram 4 edições dessa coleção, que foi o Reino da Manhã, foi o primeiro título, depois nós tivemos o Watchmen saindo também. Acabou que nós tivemos aí o primeiro título envolvendo o universo do morcego, que foi A Piada Mortal, que tem também aqui a publicação do quadrinho Batman, o Homem que Ri. Então são 2 histórias. E o último título publicado até então foi Batman Silêncio. Já está programado o lançamento de Mulher Maravilha Terra 1 e depois teremos o lançamento também de Superman Entre a Foice e o Martelo. A intenção do projeto pela DC Comics era uma tentativa de você baratear um pouco a venda dos quadrinhos e ao mesmo tempo pegar um público que era um pouco mais aficionado, por exemplo, em mangás, né? Você traz um formato que é um pouco parecido, tenta pegar histórias contidas para levar para este público, tentando realmente você chamar a atenção da galera um pouco mais casual, porque esses quadrinhos eles são vendidos muito mais em livrarias, eles aparecem também em comic shops, mas você tem um foco ali no público leitor que vai atrás dos seus livros e acaba pegando quadrinhos também em livraria. Acompanhando as notícias e ao mesmo tempo as redes sociais, eu vi muito dono e comic shop elogiar bastante o formato lançado pela DC, que sempre vendia muito bem e sempre tem que estar solicitando mais um pouco de reposição para DC Comics para conseguir vender muito mais. Então já denota que realmente a galera curtiu bastante esse formato. Lá nos Estados Unidos existe um padrão para preço, que é $10, 9,99 dólares. Aqui no Brasil que varia o preço, né? Você depende muito do número de páginas para a gente ter um preço que seja realmente um pouco mais acessível. Um quadrinho que foi mais barato aí dentro dessa coleção foi Batman, a Piada Mortal, que estava com preço de capa beirando os R$30. O restante dos títulos chegam a R$60, R$70. O Watchmen, por exemplo, tem quase 700 páginas. Na verdade, exagerei, são 400 páginas, está custando R$ 79,90 o preço de capa. Com um desconto está com R$60 o preço, né? É claro que isso acaba gerando uma certa discussão do público aqui no Brasil, e gerou muito quando foi anunciada essa coleção. Pô, como assim? Formatinho não era para ser mais barato? Por que tá esse preço e assim por diante? Então, enfim, o pessoal não curtiu muito para onde foi o caminho aqui da coleção, mas de qualquer maneira, meus amigos, estou aqui, na verdade, para enaltecer 2 pontos importantes, que envolve o lançamento lá fora e ao mesmo tempo aqui no Brasil. Primeiro, falando sobre o lançamento nos Estados Unidos. Segundo o site Popverse, a linha dos quadrinhos compactos da DC é um novo gigante de vendas dos quadrinhos, já que passados 7 meses aí, essa linha ofuscou praticamente todas as outras vendas de super-heróis envolvendo as grandes editoras. Essa linha da DC está vendo mais que toda a produção da Marvel nas livrarias, de acordo com as tabelas das 20 principais vendas do final do ano. E realmente essa informação é muito importante. Essa linha tem mais ou menos um ano, já passou um pouquinho de um ano, mas ainda assim é bom destacar que esses títulos que a DC vem lançando realmente estão fazendo muito sucesso lá fora com um público mais casual. É descrito na matéria do Popverse que a versão de Watchmen, que na verdade é um pouco diferente a capa e tudo mais que a Panini lança aqui, a Panini se baseia em modelos como, por exemplo, da Europa, mas segue algo parecido também. Mas de qualquer maneira, a versão compacta então de Watchmen vendeu 21% a mais nas livrarias do que a versão completa, a versão entre aspas normal de Watchmen. Foi o segundo título mais vendido da DC como um todo em livrarias, só perdeu para Batman 1, a reimpressão da versão normal. Essa não é DC Compact. Então veja que realmente o público ele estava querendo uma forma mais acessível de você ir atrás dos quadrinhos, aquela coisa, né? Quem imaginou que quadrinhos em uma versão mais barata venderia tão bem, né? O problema não é necessariamente você ter a linha de quadrinhos super-heróis, que a galera sempre cria um monte de especulação, não vende por causa disso, não vende por causa daquilo e assim por diante. Mas no final das contas, às vezes você simplificar o negócio, você consegue ter realmente um bom resultado, que é vender barato o negócio. E um ponto importante trazido na matéria é que ainda que você tenha a versão compacta, isso não quer dizer que a versão normal de Watchmen, por exemplo, vendeu menos, né? Ou piorou nas vendas. Na verdade, as coleções não canibalizam uma outra. Isso acaba incentivando muito mais a DC seguir, na verdade, várias linhas possíveis
possíveis de publicação. Isso falando do público norte-americano, mercado norte-americano, meus amigos, não dá para confundir com o mercado brasileiro. Além disso, no top 20 de mais vendidos em livrarias, nós temos Batman Corte das Corujas, Batman Silêncio e All Star Superman, o Grande Astro Superman. Ou seja, a DC com a sua primeira leva e com outras levas, ela vai investir muito mais nesse formato para ter muito mais leitores. Isso com certeza vai ser talvez mais para frente um carro-chefe que ela vai investir, sem necessariamente ela encerrar outros tipos de publicação, porque ela continua investindo em ônibus, em versões absoluta e assim por diante. Mas se está dando muito certo para ela nesse aspecto, a gente vai ver muito mais quadrinhos sendo anunciados nesse formato. Tanto é que lá nos Estados Unidos eu já vi aqui a listagem, a gente tem bastante coisa vindo por aí. Você tem clássicos que vão chegar como, por exemplo, Batman Longe das Bruxas, tem Mulher Gato, a trilha da Mulher Gato, que é lá do Brubaker e do Darwin Cook, tem Y o Último Homem, tem DC Nova Fronteira, o próprio Decisa, Decomposição também vai chegar nesse formato, Batwoman. Eles estão preparando uma boa leva e a gente vai ter muito mais anúncios, sem sombra de dúvida, futuramente. E aí que vem um ponto que a gente pode falar sobre o Brasil também, porque a gente não tem números oficiais, a editora Panini Comics deve saber melhor que nós, obviamente, mas no Brasil eu tenho visto que a tendência de vendas envolvendo esses títulos tem sido muito bom também. Isso porque nós tivemos dois títulos que já esgotaram. Piada Mortal e Reino do Amanhã já estão na sua segunda impressão. Se você entra no site da Panini, você vai ver que Reino do Amanhã, que saiu há 7 meses atrás, já está em pré-venda sua nova impressão no site da Panini. Além do mais, a própria Piada Mortal, que não saiu recentemente, já faz um tempinho, já esgotou também e já está em pré-venda tanto na Amazon quanto na loja da Panini. O quadrinho, inclusive, deve ter esgotado mais recentemente, na verdade, sua primeira leva, porque até então eu lembro que na Amazon estava vendendo com um estoque, e ao mesmo tempo acho que na loja da Panini. Mas agora há pouco entrou em pré-venda novamente o quadrinho. Eu acho até interessante que eu vi no site da Amazon, quando eu estava publicando as promoções e assim por diante, que a Piada Mortal aparecia como um dos quadrinhos mais presenteados segundo o sistema da Amazon. Ou seja, a galera tá comprando também pra dar de presente o gibizinho. Veja só, quando você entra no top geral de quadrinhos mais vendidos, que são HQs, mangás e graphic novels, nós temos lá Invencível vendendo pra caramba, né? O público tá indo forte. A primeira edição e a segunda, se eu não tô enganado, acho que só a primeira, na verdade, tá lá no top 10, e o outro quadrinho norte-americano aí de super-heróis que entra é a Piada Mortal. E a Piada Mortal sempre tá nos destaques ali, envolvendo os mais vendidos, até porque o quadrinho dessa linha que é o mais barato, e acaba sendo um pouco mais atrativo. Invencível número 1 custa R$19,90, então isso já atraiu bastante o público também. Além disso, você tem os mangás, tem Maus também, que sempre tá em primeiro lugar. Maus tá sempre em primeiro lugar e obviamente tem que ser o primeiro lugar, né? O quadrinho importante desse. Nada mais justo que estar sempre no primeiro lugar de quadrinhos mais vendidos. É esse e aquele Homem-Cão, que é um quadrinho pro público infantil, mas que vende pra caramba aqui no Brasil e lá fora. É realmente um fenômeno esse negócio. Dentro dos mais vendidos envolvendo graphic novels, eu vi que Superman Entre a Foice e o Martelo está com uma boa pré-venda. O pessoal está indo forte atrás do título, o Watchmen está aparecendo ali também, mas eu sinto que o Superman Entre a Foice e o Martelo, por ser um título que também está com preço um pouco mais em conta, né, tá com um valor ali entre R$30, esse quando lançar também deve fazer muito sucesso e quem sabe possa esgotar mais para frente rapidamente. É um título que no seu formato normal ele já ia muito bem nas vendas, pelo menos os padrões aqui da Amazon, né, que a gente consegue acompanhar. Esgotava rápido e tudo mais, eu acredito que nesse formato deve vender muito bem também. Ou seja, meus amigos, ao que parece realmente é um formato que veio para ficar aí, que está encantando o público, que simplesmente quer ter o seu gibizinho físico. Aqui no Brasil a gente não vê o formato digital sendo tão difundido, eu acho que tem muitas coisas ainda que tem que ser feitas para a gente conseguir realmente ter o quadrinho digital um pouco mais abrangente, mas ainda assim a galera tem muito a vontade de ter esses quadrinhos de maneira física, ainda ler de maneira física, e esse formato DC de bolso acaba sendo uma coisa que ajuda. É claro, vamos reforçar aqui, o mercado dos Estados Unidos é diferente em relação ao mercado do Brasil, porque você tem a padronização de preço lá fora que nem tanto. Se leva muito em consideração as gráficas, valor de papel e assim por diante, tem muitos detalhes nesse aspecto. Mas ainda assim, se você leva em consideração que tem muitos quadrinhos clássicos hoje em dia que estão saindo com preços muito grandes, né? Até porque saem em formatos de luxo, uma versão absoluta, às vezes a versão ônibus também. Se você tem um quadrinho que tem um preço um pouco mais acessível, pelo menos, num formato menor, você acaba chamando a atenção do público. E ainda mais quando você tem lá a Piada Mortal, que com desconto fica com um valor de 20 e poucos reais, isso realmente faz com que o quadrinho consiga atingir muito mais o público. Eu realmente achei um tanto quanto impressionante você ver lá o quadrinho
como um dos mais presenteados da Amazon. Isso realmente mostra que não é só o colecionador que está indo atrás, mas sim um público um pouco mais casual, que já tinha ouvido falar sobre Batman Piada Mortal, já tinha ouvido falar sobre Alan Moore, Brian Bolland, que queria ler esse quadrinho e agora está tendo a oportunidade de realmente conseguir achar o gibi e ir atrás. Então, se alguém tinha dúvida que esse formato poderia dar certo no Brasil, e eu lembro que foi polêmico quando nós tivemos um anúncio pela Panini, né, o pessoal falou bastante, no final das contas parece que realmente é um formato que o pessoal está aderindo, não só o público colecionador, mas quem sabe um público casual também. Se a gente conseguir realmente ver o público casual embarcar muito mais na leitura de quadrinhos e ir atrás dessas obras, a gente vai estar ganhando muito, porque esse é o ponto importante envolvendo esse formato. Não é só focar no público colecionador, é focar no público além do colecionador. Mas aí, você tem adquirido esses quadrinhos, o DC de bolso? Tem ido atrás? Tem comprado? Não tem comprado? Não é um formato para você? É um formato para você? Acha que o sucesso realmente é algo justo, tanto lá fora quanto possivelmente aqui no Brasil? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Já que eu falei sobre essas edições DC de bolso, primeiro eu vou sugerir você dar uma olhadinha então no que eu falei sobre o DC de bolso do Silêncio, Batman Silêncio. É uma boa edição? Qual é a diferença dessa edição para a edição definitiva que a gente teve nos lançamentos passados? E além disso, também comentei a edição de bolso da Piada Mortal, né? Sobre os detalhes e assim por diante, a colorização que chama a atenção do público e assim por diante. Veja lá tudo isso. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Desse por ficando por aqui.